Se essa é a sua primeira vez utilizando a Infinia, hoje eu vou mostrar como você pode configurar as principais mensagens automáticas e como o seu agente se integra automaticamente com a sua loja, o catálogo e as conversas dos seus clientes. Então, para a Infinia funcionar corretamente, a gente precisa de duas integrações. A primeira é com o seu WhatsApp Business e a segunda com a sua plataforma de e-commerce, no seu checkout. Então aqui no caso, eu já tenho um número de WhatsApp conectado e eu estou usando a Nuvem Shop aqui nessa loja. O próximo passo, depois que você já configurou essas duas integrações, é definir os seus templates de WhatsApp. A Infinia trabalha só com a API oficial do WhatsApp, então a gente só pode enviar templates que foram aprovados pelo Meta. Então aqui nesse exemplo, eu já criei alguns templates, então eu tenho um template que eu posso usar para iniciar uma recuperação de carrinho abandonado, uma recuperação de Pix ou fazer disparo de campanha. Então nesse exemplo aqui, temos esse template bem simples, é só o nome e uma mensagem curta para o cliente para iniciar uma recuperação de carrinho abandonado. E a mesma coisa para o Pix. Então já está a mensagem configurada aqui para enviar essa recuperação. Então a mensagem já foi criada, aprovada, então ela já pode ser utilizada. Como é que a gente utiliza essas mensagens? Aqui na parte de mensagens automáticas, temos dois tipos de mensagens, né? Então a gente tem as mensagens automáticas que são para recuperar as vendas perdidas, ou as mensagens que podem ser disparadas depois de uma compra efetuada. Então aqui nesse exemplo, utilizando o carrinho abandonado. Como é que funciona? A Nuvem Shop envia o aviso para a gente depois que a integração foi feita, e aí você pode escolher quanto tempo você quer esperar depois desse aviso e mandar o seu primeiro template. Então, nesse caso aqui, a Nuvem Shop vai nos informar que teve um carrinho abandonado, esperamos 10 minutos e aí enviamos aquele primeiro template. Então, beleza, passou 10 minutos, esse template foi enviado. O que acontece depois disso? Se o cliente não responder, a gente pode enviar um novo template. Então a gente pode vir aqui, adicionar quantos passos a gente quiser para mandar os templates. Então aqui nesse caso já tem um template configurado para enviar 2 horas depois. E se o cliente responder em qualquer momento, tanto depois desse primeiro template ou depois do segundo, ele vai começar a interagir com a nossa IA. Todos os agentes da Infine eles já são configurados para fazer a recuperação de carrinho, enviar links dos seus produtos, ele já tem todo o histórico do seu cliente, né? Então, qualquer pergunta que o cliente fizer, o agente já vai conseguir responder na hora. Então, ele entra justamente nesse segundo passo aqui, né? Então, aqui, o agente vai interagir com o seu cliente. Se a conversa ficar em silêncio, nesse caso aqui, a gente configurou para a IA fazer um follow-up em 1 hora. Então, aqui mesma coisa, você pode vir aqui e configurar novos passos de follow-up para serem feitos aqui. Quando é que esse fluxo se encerra? A partir do momento que o cliente finalizar a compra, esses follow-ups não são mais enviados, né? Então, as duas possibilidades desse fluxo se encerrar são os passos se encerraram, não tem mais follow-up para serem feitos, ou se o cliente finalizou a compra. Então, a partir do momento que ele finalizou, isso aqui não vai mais ser enviado, né? Então aqui a mesma lógica para carrinho abandonado, Pix e cartão de crédito. Então você pode vir aqui, configura os seus templates e a sua estratégia de follow-up para Pix, mesma coisa para cartão, configura os seus templates, estratégia de follow-up para cartão. E a gente também tem as opções de notificações para depois que o pedido for confirmado, né? Então, por exemplo, a gente está com a notificação ativa aqui de pedido pago. Então, sempre que um pedido for pago, a Nuvem Shop nos informa e você pode selecionar aqui um template para ser enviado. Então aqui nesse caso um template simples também, só informando o cliente que o pedido dele foi confirmado. Então a gente tem a opção aqui do pedido pago, pedido enviado, pedido entregue ou um pós-compra. Esse pós-compra a gente utiliza ele principalmente para fazer pedido de avaliação do produto ou outras coisas assim. Então, no pós-compra, os usuários conseguem configurar outros passos também, né? Então, você pode ter, por exemplo, um passo que vai ser enviado depois de 30 dias, depois de 60 dias e assim por diante, né? Então, depois que a compra foi feita, você pode iniciar essa corrente de mensagens para serem enviadas para os seus clientes. Então, se a gente pular aqui rapidinho para o painel da Nuvem Shop,
Temos aqui então um carrinho que foi abandonado e um Pix pendente e um Pix pago. Esse Pix que está marcado como recebido, ele não vai ter sido feito uma comunicação na Infinia, porque isso foi antes da integração. Então, se a gente olhar aqui na aba de comunicações, temos duas conversas em andamento. Uma referente ao Pix, então está marcado aqui, né? Template recuperação de Pix. Esse template foi enviado automaticamente por conta desse pedido que ficou em aberto. E o outro pedido, a outra conversa, ela foi iniciada então um template de recuperação de carrinho, que é aquele carrinho abandonado que está aqui. Então esse carrinho abandonado iniciou essa conversa e aqui no caso o cliente disse que não conseguiu finalizar a compra e aí o bot já entrou em contato e passou o link para finalizar o pedido, né? Se a gente olhar aqui do lado, ele fala follow-up em 31 minutos, que é justamente aquela configuração que eu mostrei antes, né? Então, se a gente voltar aqui, ele está marcado, né? Em uma hora, a gente vai reengajar com esse cliente para tentar finalizar essa venda. Então, aqui na lateral, a gente consegue ver todas as informações do cliente, pedidos que foram feitos com sucesso, outros carrinhos que já foram abandonados, então já tem todo o histórico dele. E esse histórico, ele é justamente utilizado pelo nosso agente de IA também, né? Então, sempre que o cliente fizer alguma pergunta, ou se ele finaliza a compra e volta depois com algum pedido de suporte e tal, o agente já vai conseguir resolver isso diretamente.